Pessoal, a pergunta que eu mais ouço é a seguinte: Coronel, o que fazer? O povo não pode fazer nada depois que as Forças Armadas, né? Não foram as Forças Armadas, foram alguns generais, né? Mas depois que isso aconteceu, o povo, o que o povo pode fazer? Então qual é a sugestão que nós devemos fazer? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, tá? E eu espero que você ouça esse vídeo até o final. Porque muitas vezes eu respondo no vídeo, porém a pessoa não ouve até o final e nas perguntas aqui abaixo, ele faz a pergunta que está respondida no vídeo, tá? Então nós vamos conversar sobre isso agora. O que fazer? Mas antes, eu tenho uma notícia também para você. Vamos dar uma olhada em como está a nossa pesquisa hoje, dia 26 de setembro, meia-noite e 10 minutos. Vamos dar uma olhadinha na nossa pesquisa, como ela está, pessoal? Vem comigo. Bom, pessoal, aqui está a nossa pesquisa, não é? Até agora, 6.199 pessoas já responderam, né? E essa pesquisa aqui é a seguinte pergunta sendo respondida: você gosta do STF brasileiro? Né? Então, quem tem razão? O desembargador Sebastião Coelho ou Alexandre de Moraes, que diz que é uma minoria? Bom, como vocês podem ver aqui, ó, nas legendas, em vermelho, tá? Diz que não suporta o STF. Concordo com o desembargador Sebastião Coelho, né? Abre aspas, infelizmente, e eu sempre digo isso, infelizmente mesmo, ninguém se sente bem em dar uma notícia dessa, né? São as pessoas mais odiadas do Brasil, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, a esmagadora maioria da pesquisa até o presente momento, 6.161 pessoas responderam que não gostam do STF. De 6.199 pessoas, 6.161 não gostam. Isso dá um percentual de 99,4%. Gente, olha aqui. O número de pessoas que gostam do STF foram 38 as que responderam até agora, no universo de 6.199, tá? Essa pesquisa está online para você ver. Ou seja, cerca de 0,6%. Então, eu gostaria que você continuasse votando, né, nessa pesquisa, que você divulgasse o link dela, porque eu quero milhões de respostas. Vai levar um tempo até coletar tudo isso, dependendo da sua participação, tá? Bom, pessoal, eu quero comentar com vocês uma coisa que é muito interessante. O que fazer, né, na atual situação? Então, vocês sabem, eu tenho mais de 3.000 cidades no grupo B38, que é o maior grupo conservador do Brasil, e eu vejo respostas e perguntas sempre direcionadas nessa área. O que fazer? As respostas são sempre direcionadas para algum tipo de descontrole. E eu quero dizer a você que não é por aí, né? Não é com insurreição, com revolta. Resumindo, não é com a pólvora que nós vamos resolver um problema dessa magnitude, tá? Gente, olha, a pólvora, ela resolve muita coisa. Mas eu vou dar um conselho a vocês. Como militar, gente, qualquer oficial sempre escolherá, sempre, a violência como a última carta que ele deve ou precisa usar. Então, vê se você entende. Insurreição, violência, revolta são sempre as últimas cartas, tá? Ou a última carta. Porque antes de tudo isso, nós temos que combater ideias, pessoal. Tá? Então, esse extremismo, esse radicalismo não é bem-vindo, né, nesse momento, porque ele leva a nada. Então, por exemplo, fora Lula, o que adianta tirar Lula? Eu já fiz um vídeo aqui para você. O substituto de Lula pela Constituição é Alckmin. E tirar Alckmin, o substituto é Lira, da Câmara dos Deputados. Se tirar Lira, é Pacheco. Se tirar Pacheco, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, eu quero que vocês pensem. Isso é tolice no momento. Violência e essa quebradeira aqui, né? Isso tudo é tolice. O que nós realmente temos que combater é quem está formando essas pessoas nos ministérios, colocando essas pessoas nas togas, nos supremos tribunais. Quem é que está fazendo tudo isso? Para pensar. É a urna. A urna, quando você não conta o seu voto, quem é que conta o seu voto? A urna eletrônica conta o voto por você. Você está me acompanhando? Você perde o domínio do seu voto quando você tecla Enter. Eu quero dar para você mais um conceito militar aqui. Chama-se centro de gravidade. O que é um centro de gravidade na cabeça de um oficial das Forças Armadas com Estado Maior? Olha só, um centro de gravidade é aquilo que você atinge e que paralisa ou destrói definitivamente o seu inimigo. Então, o que a esquerda tinha que atingir em nós, que era um centro de gravidade? O Bolsonaro. Eles nos paralisaram ou eles nos destruíram, né? Quem vai substituir Bolsonaro? Onde está o centro de gravidade da esquerda que nós temos que atingir?
na urna eletrônica. Não é ficar falando, gente, olha, fora Lula, não sei o que do STF, personalizando, né? Rotulando pessoas. Inclusive, eu queria mandar um recado para o deputado Nicolas, tá? Ó, Nicolas, você é uma pessoa muito querida, você tem Deus na sua vida. Mas, meu querido, você não está construindo nada com palavras. Você tem que partir, Nicolas, para a ação. Você tem que colocar as coisas no papel. E pedir o apoio do povo, que foi onde o Bolsonaro não pediu. O Bolsonaro, ele pediu o apoio dos militares. E aí, Nicolas, olha o que aconteceu. Ele foi traído, tá? Por alguns generais. Então, você, Nicolas, é um cara inteligente, você é uma pessoa que tem Deus na sua vida, filho. Mas você precisa ouvir, mas você não está construindo nada. Com discursos, olha só, bate-boca em plenário com deputada. Tudo bem, você não está errado. Não se trata de certo ou errado. Se trata, Nicolas, de você construir algo que fique para o futuro das gerações. Você tem que colocar no papel, Nicolas, o voto impresso com a contagem pública e total dos votos e pedir o apoio do povo. Tá? Esse é o centro de gravidade, Nicolas, que você tem que destruir ou anular. Porque a urna não interessa. Atenção, Brasil. Não interessa se a urna é segura ou não é. Tá? Vamos supor que ela fosse a mais segura das galáxias. Não é direito da urna contar o voto. Quem tem que contar o voto é você. Porque quem conta o voto é quem tem o domínio da eleição. Eu vou repetir, quem conta o voto tem o domínio. O que significa domínio? Significa que dá o resultado da eleição. Então, quem conta os votos diz quem venceu e quem perdeu. Vocês estão me alcançando? Então, se vocês tirarem o Lula agora, a urna coloca outro Lula lá. Tá? Se vocês, nesse ódio desmesurado, eu diria que até desnecessário contra determinada instituição, né? Tirarem todos os ministros de lá, Lula coloca de novo. E se não for o Lula, será o Dino. Tá? Ou será outra pessoa que eles escolherem. Então nós temos que resolver a causa do problema e não ficar colocando panos quentes. Tira fulano, bota Beltrano, CPMI do 8 de janeiro, todo mundo preocupado com essa tolice. Quando as eleições para prefeitos e vereadores está chegando aí agora. E vocês vão fazer o que com isso? Eles vão fazer quantos prefeitos eles quiserem. Então, a resposta para a pergunta que vocês me fazem, né, ela é uma resposta difícil. O que fazer? Porque ela exige tempo. Vamos lá. Passa por 3 passos o que nós temos que fazer. Primeiro, conscientização popular. Você tem que entender pelo que você deve lutar. E não ficar com a metralhadora giratória, como eu tenho visto milhares de líderes. Né? Eles têm até boa intenção. Não, vamos para a rua contra o aborto. Ok. Então vamos dizer que vocês derrubem o aborto agora. Eles colocam outras pessoas lá no Supremo, eles vão votar pelo aborto novamente. Vocês vão viver eternamente lutando. E quem é que coloca as pessoas no Supremo? É indicação de quem? Do presidente da República. Então vocês têm que entender que pela via do voto, e você contando o voto, você vai mudar a situação do aborto. Você vai mudar a situação das drogas, da violência, né, da questão do desarmamento, se você tiver o domínio do seu voto. Mas se você não tem o domínio do seu voto, quem tem o domínio é uma máquina, já não é mais democracia. Porque democracia é demos kratos, poder do povo, poder que emana do povo. Quando você digita enter naquela máquina, o poder que você tem passa para a urna. Você não sabe se ela registrou o seu voto realmente. Ninguém aqui é capaz de dizer que a urna registrou o seu voto. Aparece uma fotinha ali do lado, quer dizer o que isso? Não quer dizer nada. Okay? Apareceu uma foto do lado, e daí? O voto tem que ser impresso para você confirmar, e só você confirma, se realmente aquilo é a expressão da sua vontade. Ninguém mais pode, só você pode ver aquele voto impresso. Isso aí expressa a minha vontade. E aquele voto impresso cai dentro de uma urna de madeira, ou do que quer que seja. E ao final das eleições, quando a urna disser, deu tantos votos para fulano, a gente vai contar no papel. Se ela tiver razão, a gente baixa a cabeça. Isso é democratos, poder do povo. Mas hoje, no Brasil, nós temos o poder da urna. Né? E não há quem diga o contrário, porque é a urna que conta o voto. E isso, segundo o artigo 37 da Constituição Federal, isso é inconstitucional, isso fere os princípios basilares, tá certo? Da democracia, da administração pública. Um deles é exatamente o que eu estou falando, a publicidade do ato. Tem que ser público a contagem dos votos, para que a gente não fique em dúvidas. Então o primeiro passo para você se mobilizar por qualquer coisa é saber pelo que você vai lutar. Tá? E eu, como militar, estou focando no centro de gravidade. Eu quero o voto impresso.
porque isso resolve todos os demais problemas. Né? Resolve aborto, desarmamento, resolve CPMI de 8 de janeiro, tá? Resolve tudo, quem vai ser nomeado para o Supremo, quem serão os ministros da economia de não sei de onde, resolve se aquele governador de estado foi realmente eleito. Tá? E não custa nada, o voto impresso é um direito do povo. O segundo passo, tão importante quanto o primeiro, depois que vocês entenderem, né, a importância do voto impresso, aí nós vamos nos mobilizar pelo Brasil inteiro. Tá? Em grandes campanhas. Pelo quê? Pelo terceiro passo, que é pressionar deputados e senadores para que eles coloquem no papel o voto impresso com a contagem pública e total dos votos. Aí você pode morrer seguro, ou viver seguro, porque você sabe que os seus filhos terão um país onde o voto terá o domínio do povo. Ele não só vota, como ele conta o voto, e não a urna conta o voto por ele. Então são 3 passos, né, que nós aqui do Grupo B38 sugerimos a vocês, e que estamos tentando fazer. Agora, presta atenção, você conscientizar uma população de 200 e tantos milhões de habitantes, não é da noite para o dia. Pode ser que leve 80 anos, então é demorado. Eu não sei se no nosso curto espaço de vida, né, eu estou com 50 e tantos anos aqui, eu não sei se nós veremos a conscientização do povo brasileiro sobre isso. Mas se você espalhar o meu vídeo, tá certo? Se você nos ajudar, eu acredito que a gente, né, vá para o passo 2 mais rapidamente, que é mobilizar. E essa mobilização tem que ter o objetivo, o passo número 3, cobrar dos deputados e senadores que nos representem. Entenderam? Tudo isso sem pólvora, sem ódio, sem sangue, sem falar mal de ninguém. Nós combatemos ideias e não pessoas. Tem gente que está a ponto de ter um infarto, né? Tem gente que já não tem mais paz, não sabe o que fazer, está desesperançoso. Eu conheço uma pessoa maravilhosa, né, do meu círculo íntimo, mora em Portugal, que adoeceu com a situação atual do Brasil. Tá? Esse vídeo foi útil para você? Meu trabalho é útil para você? Então, por favor, me ajude, uma colaboração mínima. Esse vídeo vale pelo menos R$5. É menos do que um cafezinho, tá? Aqui no Pix que está aparecendo na tela. Não deixe de contribuir, não. E mande para outras pessoas. Recomende embaixo. Por favor, assista o que o coronel está dizendo. Tá? No mínimo R$5 para nos ajudar aqui. Beijo no seu coração. Calma, ok? Planejamento e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Até o próximo vídeo.